A Bíblia é a poderosa e inspirada palavra de Deus. Seja ela no Novo Testamento ou no Antigo Testamento, sabemos que toda a Escritura divinamente inspirada por Deus é útil para corrigir, para redaguir, para instruir em justiça o homem de Deus. No vídeo de hoje, estaremos falando sobre o avivamento no Antigo Testamento. Será que o Antigo Testamento traz exemplos para nós de avivamentos que servem para a nossa instrução dos dias atuais? É isso que nós vamos abordar neste vídeo. Portanto, seja bem-vindo ao nosso canal para mais uma aula da Escola Dominical. Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, que a paz do nosso Senhor seja sobre a vida de todos vocês. Que alegria estarmos aqui mais uma vez para estudarmos a viva e poderosa palavra de Deus, a palavra inspirada que traz edificação, que traz capacitação, que traz vida para nós que somos servos do Senhor. No vídeo de hoje estaremos estudando a lição de número 2 da revista de adultos da CPAD, da Escola Dominical. Lição esta que traz como tema o avivamento no Antigo Testamento. Na lição de hoje, nós estaremos olhando para exemplos de avivamentos no Antigo Testamento e extraindo dessas histórias de avivamento no Antigo Testamento lições para nós hoje, porque toda a palavra de Deus é inspirada por Deus. E se toda a palavra é inspirada, quer dizer que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento servem para a nossa edificação espiritual. Para tanto, estaremos trazendo aqui 3 momentos neste vídeo, né? Ou seja, nós estaremos dividindo o nosso conteúdo em 3 tópicos. No primeiro tópico, nós vamos falar aqui sobre o panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. Neste primeiro tópico, estaremos fazendo uma abordagem geral sobre os momentos na história de Israel em que Deus derramou avivamento sobre o povo. No segundo tópico, estaremos falando aqui sobre confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Nós também pegaremos exemplo do Antigo Testamento, de um momento histórico, e traremos aqui lições que este momento histórico do Antigo Testamento traz para nós com relação ao tema do avivamento. E para encerrar, nós estaremos falando no terceiro tópico sobre o avivamento e a palavra de Deus, destacando a importância, o valor do povo de Deus olhar para a palavra e ter a palavra como o guia principal, o guia central para que a igreja, o povo de Deus, venha experimentar um poderoso e verdadeiro avivamento vindo da parte de Deus. Eu gostaria de, neste momento, pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, clica aí em inscrever-se, ative o sininho das notificações, nos ajude a alcançarmos aí as nossas metas, para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis. Gostaria também de pedir para você curtir este vídeo, já vai dando um like aí, porque fazendo isso você estará nos ajudando a levar este vídeo até o maior número de pessoas possíveis, para que a palavra de Deus também edifique estas pessoas. Amém? Então, vamos juntos estudar a palavra de Deus. É um grande prazer sempre estar aqui junto com vocês, estudando a poderosa e viva palavra de Deus. Tá bom? Então, vem comigo estudar a palavra de Deus. Tópico de número 1. Panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. Neste primeiro tópico, estaremos estudando 3 exemplos ou 3 momentos na história do povo de Israel do Antigo Testamento em que eles experimentaram um avivamento da parte de Deus. Como já estudamos que avivamento é uma intervenção de Deus, portanto, nós vamos perceber que Deus interveio nesses 3 momentos da história de Israel, trazendo ali um grande despertamento na vida do povo. Nós falaremos do avivamento nos dias de Moisés, falaremos do avivamento nos dias de Samuel e falaremos do avivamento nos dias do rei Josias, tá bom? Então vamos já aqui no primeiro ponto, falar sobre o avivamento no tempo de Moisés. Nós conhecemos a história de Israel
por intermédio do livro do Gênesis, quando Deus chama Abraão e faz promessa a Abraão de que ele seria pai de uma nação, e os anos vão se passando, e Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, e da história de Jacó nasce 12 filhos, que vão compor ali as 12 tribos de Israel. A história bíblica diz que nos dias de José, um dos filhos de Jacó, o povo de Israel foi para o Egito e ficou morando no Egito, e lá eles começaram a crescer, e o que era um clã agora passa a ser uma nação, uma grande nação, mas porém dentro de outra nação, que é a nação do Egito. E os anos se passaram, José morre, e a Bíblia diz que um faraó que não conhecia José, ele passa a oprimir o povo de Israel na terra do Egito, e ali eles passaram a ser escravizados. Ficaram 430 anos no Egito, quando o povo, tão oprimido que era na terra do Egito, começou a clamar a Deus, e a Bíblia diz que Deus levanta então um homem chamado Moisés, um homem que Deus usaria como libertador do povo de Israel da escravidão egípcia e que tiraria o povo de lá. Deus usa este homem chamado Moisés para trazer libertação ao povo de Israel, e assim nós entendemos que Deus está intervindo na história do povo de Israel. Eu gostaria de ler aqui o texto de Êxodo capítulo 3, versículo 6, que diz assim: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto porque temeu olhar para Deus. Nós temos aqui Deus se apresentando a Moisés de uma maneira miraculosa, chamando a atenção de Moisés, quando Moisés olha para uma sarça e ela não se consome, e Deus então levanta Moisés como grande libertador do povo de Israel da escravidão egípcia. O comentarista pastor Elinaldo Renovato diz assim: por intermédio de Moisés, o soberano exerceu juízo sobre Faraó de maneira poderosa, enviando 10 pragas ao Egito, fazendo com que o rei deixasse o povo israelita sair daquele país. Eu confesso que eu não considero esta situação histórica como um avivamento nos moldes que nós estamos acostumados a estudar ou a definir como de fato um avivamento. Até porque entendo eu que, embora o avivamento seja uma intervenção de Deus na história do seu povo, mas o que nós temos aqui é um povo que ainda não tinha leis, um povo que ainda não estava tão organizado no sentido de adoração a Deus coletiva. Então o que nós temos aqui é um povo que surgiu de um clã e que era escravo numa terra estrangeira, numa terra de um povo pagão, e Deus levanta então um libertador para que ele tire este povo desta terra, da terra da escravidão. Então eu não considero, como um avivamento de fato, conforme nós estamos acostumados. Mas, de qualquer forma, o que nós aprendemos aqui é que este povo estava escravizado e precisava ser moldado por Deus, até que então eles clamam a Deus, Deus ouve o gemido deste povo e Deus resolve levantar um homem chamado Moisés como libertador deste povo, tá? Em segundo lugar, nós temos aqui o avivamento no tempo de Samuel. Este sim eu considero como um momento mais propício para falar sobre avivamento, porque ali o povo já tinham as suas leis, já tinham seus rituais de adoração bem definido. Então nós temos aqui um momento de apostasia, de frieza, de afastamento do povo da adoração a Deus, e aqui sim precisava que um avivamento acontecesse no meio do povo. Então eu vou ler uma parte da lição que diz assim: Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde, a apostasia e o desprezo pelo sagrado no tempo do sacerdote Eli.
Então veja que aqui nós já temos uma organização religiosa na nação de Israel, nós já temos uma figura de liderança espiritual, que é a figura de Eli, o sumo sacerdote da nação. Nós já temos também a figura de uma outra liderança religiosa e espiritual aqui, que é a figura de Samuel, que exerceu o ministério de juiz, sacerdote e profeta. Então nós temos aqui sim já uma nação configurada religiosamente, mas que está experimentando um tempo de frieza, um tempo de rebeldia, um tempo de apostasia, e precisava que Deus intervisse na história, resgatando este povo de novo para trazê-los de volta à adoração sincera e verdadeira somente a Deus. E a história bíblica desses dias conta que uma certa feita Israel saiu para a batalha contra os filisteus, inimigo do povo de Israel. E nesta batalha, eles levaram a Arca da Aliança, que era o objeto que foi construído lá nos dias de Moisés, o objeto que mais intimamente representava a presença de Deus no meio do povo, objeto este que deveria ficar dentro do lugar santíssimo no tabernáculo, era um lugar restrito somente ao sumo sacerdote. Eles levaram a Arca da Aliança para a batalha, e lá o povo de Israel perde a batalha para os filisteus, porque eles estavam afastados do Senhor, e a arca é tomada, o sumo sacerdote Eli morre nessa batalha, assim como também os seus filhos morrem, e nasce um menino que foi colocado o nome deste menino de Icabode, que significa foi-se a glória de Deus. Durante este período, havia necessidade de um avivamento? Sim, havia. E o povo então, depois de tudo isso, depois dessa tragédia, dessa calamidade que assolou a nação de Israel, o povo se humilhou e buscou ao Senhor, que deu-lhe uma grande vitória. Ou seja, um grande avivamento chegou em Israel, porque lá havia um homem chamado Samuel, que estava constantemente lutando contra a apostasia e contra a frieza espiritual do povo, contra a rebeldia, a idolatria, e assim o povo despertou-se para voltar a buscar a Deus. E em terceiro lugar, nós temos aqui também um exemplo clássico de avivamento na história de Israel do Antigo Testamento, que é nos dias ou no tempo do rei Josias. A história bíblica nos mostra que no tempo da monarquia de Israel, a nação de Judá experimentou o governo de reis maus e alguns poucos reis bons. E nós temos a história de um rei chamado Manassés. Manassés se destacou como um dos piores reis da história de Judá, um dos mais ímpios, um dos mais rebeldes reis da história de Judá, mas que no final de sua vida se arrependeu de seus pecados e Deus o perdoou, porque quando há sincero e verdadeiro arrependimento, Deus está pronto para perdoar. Após a morte de Manassés, o seu filho Amon reina em seu lugar, mas reina de maneira ímpia também, de maneira que o seu reinado dura muito pouco tempo e ele acaba morrendo, e surge o reinado do rei Josias, que começa a reinar desde criança, muito cedo, porém orientado por pessoas que tinham todas as condições de ajudá-lo num reinado mais justo. E o rei Josias vai crescendo e ele passa a exercer ali uma função muito importante na espiritualidade do povo de Israel, e ele traz o povo de volta para uma verdadeira reforma espiritual na vida da nação. O rei Josias derruba os altares dos demônios que foram levantados no tempo de seus antecessores, como Manassés e Amon. Ele destrói também imagens de esculturas e estendeu essas medidas saneadoras às outras cidades, não somente a cidade que é sede do governo de Judá, a cidade de Jerusalém. Então, no período do rei Josias, nós temos aqui também um despertamento, um avivamento que foi liderado pelo rei Josias e pelo sumo sacerdote,
que era o seu mentor, o seu tutor, e ali a nação de Israel experimenta um verdadeiro avivamento, uma vez que, quando o rei Josias assume o trono de Judá, a situação espiritual da nação de Judá era tão decadente que até o livro da lei havia se perdido no templo, mas ele foi achado durante as obras de reconstrução, de revitalização do templo. Então aqui nós temos também um terceiro exemplo de um grande avivamento da parte de Deus sobre a nação de Israel, sobre o povo de Deus no Antigo Testamento, mostrando para nós que no Antigo Testamento, sim, nós temos exemplos de avivamentos que aconteceram na história de Israel e que servem de lição para nós hoje. Amém? Então é isso que nós aprendemos aqui neste primeiro tópico. Tópico de número 2. Confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Neste segundo tópico, estaremos estudando este tema sobre a ligação que a confissão de pecados e o resgate da importância, da centralidade das Escrituras na vida do povo de Deus tem com relação ao avivamento. Para estudarmos este tópico, tomaremos por base o livro do profeta Neemias, que se situa num contexto histórico do pós-cativeiro babilônico. O livro do profeta Neemias foi escrito para relatar aquilo que aconteceu quando o povo de Judá retorna para a cidade de Jerusalém e reconstrói a cidade de Jerusalém, o templo e os muros da cidade. Nós falaremos aqui sobre o chamado de Neemias, sobre a confissão de pecados que foi feito por Neemias, assim como também pelo povo, o avivamento e terminaremos falando do avivamento pelo ensino. Bom, falando primeiramente aqui sobre o chamado de Neemias. Neemias foi um personagem bíblico importante na história do povo de Israel, principalmente na reconstrução da cidade de Jerusalém. E ele tinha uma importância muito grande, porque Neemias trabalhava para o Império Persa. Ele era copeiro do rei Artaxerxes, uma função de extrema confiança, e ele estava sempre próximo ao rei. A história bíblica diz que Neemias recebe o relato de um de seus irmãos da nação de Judá, e neste relato foi-lhe dito que o resto do povo que sobrou do cativeiro e que estão lá na cidade de Jerusalém estão vivendo num grande desprezo e vergonha, e que os muros das cidades estão fendidos e os portões estão queimados. Assim, a Bíblia diz que quando Neemias ouve esse relato da parte de Anani, no capítulo 1, versículo 4, olha só a reação de Neemias. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então o que nós temos aqui é um homem quebrantado, um homem que está sofrendo pelo seu povo e pela sua nação, sabendo da situação que eles estão passando neste momento, e ele começa a buscar a Deus para que o Senhor lhe seja favorável e para que assim o Senhor toque no coração do rei Artaxerxes e permita que ele vá até lá para poder ajudar o povo. Então nós temos aqui um homem que foi chamado por Deus, porque Neemias, ele orou e ele buscou ao Senhor durante 4 meses com grande lamentação, para que assim ele pudesse cumprir o seu chamado. E ele entendia que o seu chamado era para ajudar na reconstrução da nação de Israel. No segundo ponto, nós temos a confissão dos pecados. Nós temos o relato da oração que Neemias faz perante Deus. E nesta oração, uma das principais coisas que Neemias faz diante de Deus é justamente a confissão de pecados, reconhecendo que eles estão vivendo este momento histórico justamente por causa dos pecados dos seus antepassados. Então olha só o que Neemias diz no capítulo 1, versículo 6, na sua oração. E faço
confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Então veja que Neemias também se inclui nesta relação de pecadores e de pessoas que pecam, né, se identificando com os demais de sua nação. E aqui então, na condição de intercessor, ele se inclui entre os pecadores, mencionando a casa do seu próprio pai. A liderança de Neemias é um dos grandes exemplos de liderança nas Escrituras Sagradas, não somente no Antigo Testamento, e que nos ensina muitos princípios de liderança. E um deles é justamente você se nivelar aos seus liderados, você estar próximo, você se identificar com eles, para que assim você tenha a confiança de seus liderados. Então nós temos aqui nessa história que a confissão dos pecados é a condição indispensável para viver um verdadeiro avivamento espiritual. Neemias sentiu a necessidade de confessar os seus pecados, assim como também os pecados do povo, da sua nação, diante de Deus, reconhecendo que eles estavam vivendo este momento histórico de desprezo e calamidade, justamente por causa dos seus próprios caminhos. E agora ele reconhece que, confessando esses pecados a Deus, Deus pode intervir na história deste povo e trazer um avivamento sobre a vida deles. E aí nós chegamos no terceiro ponto da lição que nós extraímos aqui da história do período pós-exílico ou pós-cativeiro babilônico, e vamos falar sobre o avivamento pelo ensino, que é também uma das características fortes para que o povo do tempo de Neemias experimentasse um avivamento espiritual. No tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que precedeu o avivamento. A história bíblica conta que durante ali a revitalização, a reforma do templo, fora encontrado o livro da lei, e Neemias então pega este livro e ordena que Esdras, o escriba, leia o livro da lei de Deus para o povo. E a história bíblica é linda neste relato, em mostrar que o povo estava com o coração quebrantado diante da leitura e da explicação, da interpretação da palavra de Deus para a vida deles, mostrando que o verdadeiro avivamento sempre será fruto da exposição sincera, fiel e verdadeira da palavra de Deus. Meus irmãos, nós não podemos nos enganar. Não existe avivamento verdadeiro desprovido da exposição bíblica, da exposição correta da palavra de Deus. Qualquer movimento que esteja desprovido de palavra de Deus, da palavra do Senhor, pode ter certeza que não é um avivamento verdadeiro. Pode ser algum movimento baseado em emocionalismo e qualquer outra artimanha para que o povo reaja de alguma maneira, mas não pode ser configurado como avivamento, porque todo verdadeiro avivamento sempre foi acompanhado da exposição fiel e verdadeira da palavra de Deus, tá bom? Então, com base nesta história do livro de Neemias, onde o povo de Deus experimentou um avivamento poderoso no período pós-exílio do cativeiro babilônico, nós temos aqui as lições extraídas do livro e da história deste homem chamado Neemias, onde nós aprendemos que no avivamento em Neemias vemos três elementos importantes. Primeiro, chamado. Segundo, confissão de pecados. E terceiro, ensino correto da palavra de Deus. Tópico de número 3, o avivamento e a palavra de Deus. Neste último tópico, estaremos realçando a importância da palavra de Deus na vida da igreja,
para que o povo de Deus viva de fato um avivamento bíblico da parte de Deus. Assim, nós estudaremos neste tópico sobre a palavra de Deus como bússola, como norma, para que nós possamos experimentar de fato tudo que é de Deus, aquilo que é genuíno, aquilo que é verdadeiro, aquilo que procede verdadeiramente de Deus, rejeitando todos os outros movimentos que são desprovidos de originalidade divina. Por outro lado, neste terceiro tópico, nós também estudaremos o outro lado da moeda. Assim como a palavra de Deus é a norma, é a bússola, é aquilo que regimenta como a igreja deve encarar, né, as coisas, os movimentos que são aparentemente de Deus. Por outro lado, nós devemos também tomar cuidado com o formalismo exagerado que suga, que tira a vida da igreja, né, e engessa a igreja de uma tal maneira que ela rejeita toda sorte de movimento no meio do povo de Deus. Então, na primeira parte, nós temos aqui: a palavra de Deus corrige. No Novo Testamento, há um padrão de culto a Deus, de decência e ordem, como diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Então veja que o apóstolo Paulo está orientando os irmãos de Corinto com relação à organização do culto. O culto tem que ser feito, o culto tem que ser realizado de uma maneira ordeira. O culto tem que ser racional. O apóstolo Paulo também falou sobre culto racional em Romanos capítulo 12. O culto a Deus, meus irmãos, não pode ser uma bagunça, não pode ser uma desordem, de maneira que as pessoas que venham de fora, muitas vezes não crentes, pessoas ímpias, né, que vieram visitar a igreja, olhem para a igreja e vejam uma bagunça, né, e vejam uma desordem, e depois essa pessoa nunca mais sentirá vontade de retornar àquele lugar. Nós devemos tomar cuidado com os excessos que acontecem, principalmente no nosso meio pentecostal. O apóstolo Paulo também ensinou que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então, para ser espiritual, para ser cheio do Espírito Santo, há uma crença de que você tem que ser alguém totalmente descontrolado emocionalmente, que quando você sente alguma coisa da parte de Deus, você sai correndo, você sai tropeçando por cima das pessoas. Nós já vimos muitas coisas acontecerem, pessoas quebrarem púlpitos, pessoas quebrarem instrumentos na igreja, guitarra, bateria, derrubar copo de água, acertar as pessoas, derrubar pessoas no chão e coisas semelhantes a esta. Meus irmãos, isto não é avivamento. Isto não é sinal de avivamento, tá? Então nós precisamos tomar cuidado com qualquer movimento estranho que surjam em nosso meio e que muitas vezes configura-se como poder de Deus no meio da igreja. Nós temos aqui muito embasamento bíblico para trazer orientações para que um culto seja avivado, mas de acordo com a orientação da palavra de Deus, de acordo com a orientação das Escrituras, tá bom? Então, o apóstolo Paulo trouxe muitas orientações, principalmente na carta que ele escreveu aos Coríntios, até porque lá havia uma certa desordem. O apóstolo Paulo teve que regulamentar sobre falar em línguas, sobre o dom de profecia e os demais dons espirituais que estão disponíveis ainda para a igreja. Você deve buscar os dons, você deve buscar o batismo com o Espírito Santo se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, mas sabendo que a palavra de Deus nos orienta a vivermos um avivamento debaixo de ordem e decência na igreja.
Mas alguém pode estar se perguntando aí, mas pastor, então isso quer dizer que o culto não pode ter nenhum movimento estranho? Nós temos que seguir ali uma programação e não permitir nenhum movimento dentro da igreja, nenhum sentimento de emoção? Não, não é isso. E é por isso que nós vamos trazer o comentário aqui do segundo ponto, que fala sobre o cuidado com o formalismo. E o que é o formalismo? O formalismo é aquilo que é extremamente formal, metódico e rigoroso. Sabe aquele ambiente onde tudo é proibido, nada é permitido? Aquele ambiente onde nem adorar a Deus com liberdade você tem, você não pode dar um glória a Deus um pouquinho mais alto, você não pode falar em línguas estranhas, verbalizando as línguas num volume em que não atrapalhe o andamento do culto, mas também que seja de uma maneira audível. Então, o formalismo assume uma característica negativa quando o cuidado e o zelo pelo que é formal sobrepõe a necessidade espiritual da igreja. Em nome do formalismo, muitos avivamentos na história da igreja foram reprimidos. Em nome do formalismo, muitas pessoas foram taxadas de meninos, de crianças, ou até mesmo de pessoas que querem se aparecer. E, quando não, alguns ainda dizem que é coisa que tem origem em espíritos malignos. Portanto, nós que somos pentecostais e que gostamos de experimentar o poder de Deus nas nossas vidas, nós devemos rejeitar também toda sorte de formalismo que traz o engessamento da igreja, que não permite que o culto seja um ambiente de alegria, seja um ambiente leve, seja um ambiente de adoração livre e espontânea do povo de Deus. Nós precisamos sim buscarmos por um culto que se desenvolva com ordem e decência, orientados pela palavra de Deus, mas devemos, por outro lado, rejeitar todo formalismo que tira toda a vida espiritual da igreja e que faz com que o ambiente da igreja seja um ambiente morto, seja um ambiente hostil a qualquer manifestação do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, que eu e você, que nós possamos termos a sensibilidade de que o Espírito de Deus continua operando na igreja, batizando crentes com o Espírito Santo, distribuindo dons espirituais, levantando homens para falar em profecias, assim como manifestando outros dons e trazendo alegria ao coração do povo de Deus no momento da liturgia de culto, tá bom? Então, vamos zelar pelo culto ordeiro, pelo culto decente, mas não vamos extinguir o Espírito, não vamos apagar o Espírito de Deus da vida da igreja, deixando ele atuar da forma que ele quer, quando ele quer e através da vida de quem ele quiser. Amém? Meus queridos, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Nós vamos ficando por aqui. Mais uma vez eu gostaria de pedir para você, dá um like aí no vídeo, deixa o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e até a próxima. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.